Esse é o nosso cantinho, esse é o nosso lugar. Quantas pedras no caminho pra essa vida melhorar. Olha, eu não sei o que fazer, eu só sei que eu sou assim. Nunca foi sobre chorar, mas por aqui ninguém aguenta mais. Serenata de Favela, ele não foi idealizado. Eu passo no concurso público e venho para essa escola, dentro dessa periferia, dentro dessa favela. E pego uma turma de 4ª série, uma turma grande, e no fundo tinha a turma do barulho, ela só cantarolava o funk. Mas o funk proibidão, porque a gente hoje tem um funk no nosso repertório. Então não era questão do gênero, era o que era cantado, era o que eles... E eu não entendia muito, eu era ignorante sobre isso, né? Que eles cantavam aquilo que eles conheciam. Então o desinteresse era total, nessa turma em específico. E eu fui para casa tentando buscar alguma forma de trazer esse menino para o vínculo, porque aprendizado e qualquer relação precisa ter um vínculo. E eu precisava que eles criassem uma relação comigo, para que tivesse uma aprendizagem, ou que pelo menos ele entendesse que tudo do estudo é importante. Então eu fui para casa, arranjei um rádio, trouxe Renato Russo, ganhei a meninada. Foi assim que a música encontra a gente, então não foi nada idealizado. Eu tinha um problema que foi visto que o recurso da música poderia me ajudar nessa resolução de problemas, que era fazer com que esse menino percebesse que era preciso estudar. Foi essa a ideia. Aqui o coral a gente acolhe todo mundo, ajuda todo mundo e a pessoa vai se descobrir nos talentos que for participar aqui, porque aqui tem dança, tem canto, tem várias coisas. Dia do festival, né, a gente estava fazendo uma passagem de som e eu nunca tinha visto o Emicida na minha vida, nunca tinha visto, foi a primeira vez. E quando eu vi ele, eu me segurei, falei com ele, mas aí a gente fez a passagem de som. Quando acabou a passagem de som, eu derramei de chorar, porque era a primeira vez que eu vi o Emicida. Eu chorei quando lançou a música, mas eu já sabia que ele ia estar, mas mesmo assim, né, a música com César, com a Emicida. Aí eu chorei bastante, mas depois eu respirei e falei, pode ter mais pela frente. Respira, respira que vai dar tudo certo. E no dia, na hora do show mesmo, eu consegui cantar e me sentir mais solta. Sim, no final de realizado, eu saí felizona da vida, falando com todo mundo, tirando foto com geral e fiquei muito feliz. Na verdade, a minha primeira conexão foi com os filhos, né, com os filhos da favela. Eu disse para os meninos que eles conseguiriam várias coisas. E a gente foi vivendo situações com eles, que eles mesmos construíram as soluções. Só deu certo porque tudo que nós falávamos que a gente ia fazer, a gente trabalhava junto e conseguia fazer. A favela, ela passa a confiar em você quando você não faz apenas promessas. Eu comecei a me envolver com o projeto Serenata em 2013. Foi quando eu conheci, na verdade, não o envolvimento, de fato. Eu era aluna do Mauro Braga, então eu tinha aquela curiosidade, mas eu era muito tímida, eu tinha muita dificuldade na fala, né? E aí ficou só na curiosidade mesmo, porém em 2020, no auge da pandemia, eu comecei a ter uma sensação de que eu precisava pertencer ao lugar que eu morava, sabe? E que eu precisava voltar o meu olhar para isso. Eu já era formada em fotografia, mas eu buscava esse autoconhecimento também. Foi quando eu comecei a me aproximar do Instituto e comecei a fotografar praticamente tudo, assim, a retratar os meninos. E foi quando aconteceu o meu batismo também. Fotografar o Serenata é muito incrível para mim, porque é um processo de autoconhecimento, de autorretrato às vezes, assim. Eu consigo me ver nos olhos de todo mundo, é como se fosse um espelho para mim. Então eu acredito que a arte dentro do Instituto, não só a minha, mas de todo mundo que realiza, é uma sensação de liberdade, mas um caminho até a liberdade também.
não só a liberdade de si, mas dos outros que te veem, que estão te assistindo. Então, eu acho que o papel da arte e da fotografia aqui dentro tem sido esse papel, de trazer a liberdade e também da autoestima e autoconhecimento. O Coral Serenata sempre teve as movimentações e eu sempre percebi algumas dessas movimentações aqui pela comunidade, mas eu nunca me atentei à maneira com que eles se organizavam como coral, sabe, como um movimento e tal. Isso só aconteceu mais ou menos ali entre 2018 e 2019, né? Onde pela primeira vez, no projeto ali, no núcleo Afrodomodê, eu vi eles organizando ali, cantando junto, e aí eu entendi que aqueles que eu via com o uniforme, passando de um lugar para o outro ali, de fato se organizavam pela comunidade mesmo. Então eles já tinham uma atividade há alguns anos, né, antes do momento em que eu encontrei eles, mas foi num momento onde eu estava buscando me conectar a algo que representasse uma canção que eu estava escrevendo e que encontrei eles nesse exato momento, sabe? Onde eu já conhecia muitos deles pela quebrada, mas de forma organizada ali como coral, aconteceu ali no fim de 2019. A vida é uma canção infantil. É sério, pensa, viu? Belas e feras, castelos e... A música, canção infantil, ela na verdade ela sempre foi a imagem de tudo que a gente vê aqui pela comunidade, sabe? Desde a mãe que cuida dos seus filhos, desde o menor que é sonhador, desde as alegrias que a gente tem de morar nesse local, de contemplar a nossa simplicidade, mas também de chorar os nossos desafios, o amor, o afeto e a fúria que existe numa comunidade, a doçura e a agressividade desse local é a música canção infantil. E o maior desafio dessa canção foi conseguir transmitir através do mundo da infância algo que comunicasse, principalmente para os adultos, sobre a maneira com que a gente cresce e amadurece num mundo e numa realidade tão desafiadora. Então, quando eu, dentro da minha comunidade, onde nasceu essa música, foi lá na casa de Dona Zélia ali, onde eu estava escrevendo, quando eu encontro na minha comunidade um coral organizado, que literalmente são a matéria daquilo que se escreve, no sentido sólido mesmo, na verdade eu tive um retrato da música, a primeira vez que eu vi eles assim, sabe? Eu tive um retrato, mano, a música é isso, a música não é o que eu escrevi, a música são eles. Então, na verdade eu não tinha uma ideia de trazer alguém para a música, eu tinha uma ideia de fazer uma gravação de clipe e como aqui é minha quebrada, eu estava rodando por aqui tentando entender como eu podia somar e trazer uma devolutiva para o meu bairro, para uma música que eu ia fazer. Só que quando eu encontro eles, foi um pouco além, tá ligado? Eu falei, mano, a música são eles a partir de agora e eu preciso trazer para poder ser mais potente, né? No que eu quero dizer. O projeto Serenata, ele dá essa oportunidade do jovem colocar o sonho em prática. Para mim é muito gratificante, eu aprendo muito com eles, com as crianças, com os jovens, porque eles também nos ensinam muito. Eu vejo assim, um futuro brilhante para cada um, muitos com uma perspectiva de vida fluindo, né? Muitos crescendo, se realizando profissionalmente. Nós pontuamos a questão da dificuldade, a alimentação. Da dificuldade, a invisibilidade. A invisibilidade que está de poder público, de privado, para que venha para dentro desse lugar recursos para que as ações sejam executadas. 13 anos de amigos, não tem mais jeito. Já era difícil quando cuidava de 15, 20, 18, 30. Imagine hoje, dentro de uma perspectiva de 319 famílias. E agora, o que vai fazer com essa meninada toda, de todas as faixas etárias, e que a gente trouxe para um movimento de querer, que tem as suas famílias, que tem as suas demandas, então deixa de ser musical, para deixar de ser de sobrevivência e de resistência. Só agradecer o coral por tudo que eles fizeram por mim, e que eles são tudo pra mim na minha vida e eu vou continuar no coral até eu cansar. E nunca vou cansar. Então. Toda família que acorda bem cedo e desce para trabalhar. É que eu moro no alto do morro,
é que eu sou favela. Eu moro no topo do morro, é que eu sou favela. Militância, é sério isso? Será que se eu mudar assunto agora que eu chamei a atenção, vocês dão importância? É mais importante falar do quanto eu tô esgotado? Avisa lá que eu não quero um branco aliado, eu caguei pra luta. Essa merda só existe por causa de vocês. Entenda seus privilégios e fica quieto. Enquanto eu me descontento com 10, você fica satisfeito com 6. E é por isso que os meus iguais se matam, numa competição idiota, onde a gente julga o reboco do outro sem na nossa casa ter lajota. Mas a nota que importa, nos dois sentidos. E eu me sinto mais preso dentro desse sistema do que meu primo que morreu no presídio, ó. Eu falando de novo dessa merda, mas eu vou mudar, pelo menos essa é a meta. Ouvir poesias onde meu povo possa sorrir e não servir nossas dores de graça pra branco que recita, usar isso pra subir. Se for por causa de nota, eu nem posso falar de amor, mas favelado não gosta de seguir lei, né? Então eu vou falar até vocês me darem valor, é que a vida é mais pesada que carregar as caixas do Ceasa. Quando eu vi os amigos no grau, eu entendi que não é só o Red Bull que te dá asa. Queria voltar na infância onde geral era vivo, desde cedo conflito com a escola por entender que certos saberes não se encontram em um livro, mas quando eu vi meu irmão escrever o dele, eu me senti revigorado. Olhei ao meu redor e percebi que onde eu moro existe um talento por metro quadrado. Então a meta é fazer florescer, dar oficina na própria favela e quem sabe abrir uma faculdade. Isso pra mim é vencer. Tem coisa na vida que se contradiz. Pensar que o mesmo Kanye nazista escreveu Niggas in Paris, mas quem não pode errar sou eu. Já vi gente chorando por me ouvir recitar, pô, olha o que eu represento pros meus. Então eu vou atrás e fazer de tudo pra trazer a autoestima arrancada de meu povo. E é por isso que é importante espalhar o amor. Ou quando você ganha folhinha, você se perde no choro. Não, né? Mas deveria. Me diz como você consegue respirar, sabendo que o sangue que escorre das sozinhas é o da periferia. Não, mas a gente tem que falar por teimosia. Então me diz, a gente tá no tempo em que poetas se cortam ou que ainda fazem poesia. Eu quero falar sobre afeto, dando ênfase que eu sempre senti falta disso embaixo do meu teto. Quantas famílias se olham no olho, quantos bons dias possuem retorno, quantos filhos são aceitos pelos pais, quantas pessoas ainda caminham pela paz. Pô, será que cobrar o básico é pedir demais? Meu punho não é mais cerrado pro alto, agora ele é mirado no oponente. E se algum dia eu falar do quanto a gente sofre, eu quero falar 10 vezes mais do quanto a gente vence. Não me entenda errado, o foco não é a competição, mas mostrar que o pódio também nos pertence. Nós nem é chave de cadeia, mas já abriu várias mentes. É exatamente assim que nós vamos chegar, com os 2 pés no seu peito e uma preta no altar. Eu vim de onde o filho chora e a mãe não vê, mas no fundo sempre sabe quando o filho chora. Quantas lições de casa para resolver, até que um dia a gente possa ir brincar lá fora. Eu vim de onde o filho chora e a mãe não vê, mas no fundo sempre sabe quando o filho chora. Quantas lições de casa para resolver, até que um dia a gente... Costa Barros, coincidência, Guadalupe, coincidência, mesma cor e incidência, na terra das coincidências, preto é sempre cor tendência, pra essa fria sentença que não...